Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Como eu sempre começo cantando, eu tenho um santo padroeiro poderoso que é meu pai Ogum. Eu tenho um outro santo que me ampara na descida que é meu pai Xangô. Caô. E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida para ir na corrida do ouro é Oxum. É Oxum. Das mandingas que a gente não vê, mil coisas que a gente não crê. Valei-me meu pai Atotô, Baluaê. Por isso que a vida que eu levo é beleza. Apesar das tristezas, eu só vivo a cantar. Cantando eu transmito alegria e afasto qualquer nostalgia para lá. E há quem diga que essa minha vida não é vida para um ser humano viver. Podes crer. Das mandingas que a gente não vê, mil coisas que a gente não crê. Valei-me meu pai Atotô, Baluaê. E aí, galera? Aula 2, hein? Aula 2 da Maratona Piercing Dobro. Juliana, boa noite. Kate, Shirley, Josiane, ainda tô chocada com os ganchinhos te pendurando ontem. Cara, tem muita coisa que eu esqueço, ou às vezes prefiro não falar sobre a vivência que a gente teve aí no piercing, né? Mas já são 18 anos de caminhada, de um tempo em que as coisas eram bem diferentes mesmo. A gente tinha uma ousadia que muitas vezes não era tão proveitosa em vários sentidos, mas nesse sentido aí foi, e eu decidi compartilhar com vocês. Hoje, aula 2 da Maratona Piercing Dobro. Quem que assistiu a aula 1 ontem? Quem que assistiu a aula 1? Enquanto vocês vão respondendo aí quem assistiu a aula 1, deixa eu avisar o pessoal que está aqui no Insta, corre no link da minha bio, que daqui a pouco eu vou derrubar essa live, tá? Eu só entrei para te avisar que a gente tá lá no YouTube, tá rolando outras coisas, vou mostrar uns vídeos para vocês e não dá para segurar aqui nos dois. Bianca, boa noite, quero te ver lá no YouTube, hein? A aula de ontem foi sobre história. Max, por que você sempre começa contando a história? Dentro de cada coisa que é ensinada, dentro de cada coisa que é falada aqui, muita coisa vem do coração na hora mesmo, lógico. Mas muita coisa é pensada dentro de uma metodologia para te passar certos conhecimentos, certas lições ou certas impressões. Quem sou eu para dar lição? Impressão, minha impressão de vida, e eu estou compartilhando com você, espero que seja útil. E uma coisa que é interessante que você saiba também é que quando você está aprendendo com alguém, você está aprendendo com alguém, ao lado de alguém, não tem essa de um na frente, o outro, um em cima, o outro embaixo, não é assim que eu gosto de trabalhar. É aprendendo um do lado do outro, tanto que eu digo, vamos evoluir juntos. Quando você está aprendendo com alguém, é interessante você saber a história dessa pessoa e saber se esse cara não é um cara que caiu de paraquedas ali no rolê, porque quando você se presta a aprender com alguém, você não está pegando só conhecimento, você está pegando tempo também. Pô, pegar uma teoria, simplesmente copiar uma teoria de alguém, simplesmente, vi aqui a teoria que o cara falou que B com A dá bar. Aí eu vou copiar essa teoria e simplesmente repetir para você, sem ter testado na minha vida, sem ter tempo de testar na minha vida. Hoje em dia no piercing, em várias áreas, acontece muito isso. Por isso eu acho tão imprescindível falar sobre a história e também por causa das minhas impressões de vida que eu tenho compromisso de passar para vocês. Independente da metodologia, se eu não tivesse a metodologia, eu dividiria minhas impressões de vida de qualquer forma, certo? E me diz o que vocês aprenderam ontem. O que vocês aprenderam ontem na parte de história? Assisti alguns pedaços porque estava trabalhando de motoboy nesse horário. Mano, dou valor. Dou valor. Se você tá na rua aí, tá trampando, tem tudo a ver, todo que a gente estava conversando. O que vocês aprenderam ontem? Vamos ver se alguém pegou alguma sacada de ontem. Pessoal, daqui a pouco eu vou derrubar a live aí no Insta, tá? A gente vai conversar só aqui no YouTube, o link tá na minha bio. O link tá na minha bio, tá?
Superação, a Denise falou. O que mais? Às vezes a gente tem... Lembra que eu falei para vocês que eu participei de 5 vezes o primeiro workshop que eu fiz? Porque eu falei que a gente tinha que ter onde o conhecimento colar. Onde o conhecimento colar. Então, às vezes, no momento em que a gente lê um livro, a gente não está preparado para absorver aquele conhecimento. Se a gente lê esse livro de novo, a gente já está uma outra pessoa. Acordei para a vida, superação e determinação. Erro clássico, investir em equipamento antes de investir em conhecimento. Ter persistência, confiar em si mesmo, perseverança. Nossa, quanta coisa útil, né? Quanta coisa legal. Nenhuma jornada é fácil, teremos nossos dias altos e baixos. Aprendi que não adianta termos conhecimento, mas não estarmos preparados para colocá-lo em prática. É verdade. O conhecimento e a sabedoria, eles são coisas diferentes. Conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Conhecimento a gente tem aqui, na nossa cuca. Eu tenho certeza que você aprendeu o teorema de Bhaskara na escola. Provavelmente você não lembre. A sabedoria é quando o nosso conhecimento sai da cuca e vem para a nossa vida prática, vem para nossas mãos. Eu até brinco que o body piercer às vezes se estimula demais aqui e esquece de estimular isso. Ou vice-versa. E o que eu sempre falei bastante ontem, vou falar durante essa maratona, é sobre equilíbrio. Equilíbrio do mental, do saber e equilíbrio do fazer. Equilíbrio em todas as partes paralelas do piercing, certo? Que legal. Max, o que é essa maratona? Renata Gomes da Silva, sou da área da saúde. Adoro que o pessoal da área de saúde venha nas lives, porque a gente consegue trocar altas ideias, o pessoal sempre traz ideias novas e acho que dá para somar bastante coisa entre todo mundo que está no rolê. Max, o que é essa maratona piercing em dobro? A maratona piercing em dobro vai te mostrar caminhos para dobrar e acelerar seus resultados. Se você está buscando aumentar seu faturamento, está buscando ter melhores resultados de cicatrização, aumentar o número de clientes, ou melhor, ter mais orçamentos fechados, ter mais tempo para você, para sua família, para as pessoas que você ama, dobrar sua autoconfiança. E não importa se você está começando ou se já está na profissão há um bom tempo. Hoje nós vamos ver alguns depoimentos de pessoas que estavam começando e outros que já estavam há um bom tempo. Se você está aqui, é porque você sabe que tem para onde crescer, que tem para onde evoluir, que você está buscando uma mudança. Talvez você não esteja satisfeito com seus resultados atuais, ou talvez, tipo, meus resultados, poderia dizer que estão legais, mas eu sei que existe alguma coisa além do meu conforto, além do meu costume de estar nessa situação. E eu te digo, eu consegui melhorar meus resultados, metodologizei isso, passei para várias pessoas, para os meus alunos, centenas de alunos que eu tenho lá no app, isso aconteceu com eles. Um dos exemplos disso é o exemplo da Karen, que trabalha... Não vou nem contar. Isa, consegue colocar para a gente o depoimento da Karen aí, por favor? Eu comecei a colocar piercing em janeiro. Todo dia eu colocava em média de 6, 7 piercings, mas eu nunca tinha dinheiro. Tipo, eu sabia furar. Joia 1.2 é catéter e tal, e fura assim, ponto. E depois do curso ali que eu entendi que eu não sabia nada. Melhorou o meu posicionamento. Com o app eu descobri que não é eu quero, a gente tem que ver se dá para fazer. Agora eu já consigo argumentar, tipo, já tenho argumento para mostrar para ela o que ela deve colocar no titânio. Então melhorou muita coisa em questão de argumento, de saber o que está fazendo e falando. Seria meu posicionamento. A gente que chega que ele não sai sem o piercing. O que acontece? E acaba colocando o que eu ofereço. E então, nisso tipo, você está convertendo cliente de 35 a cliente de 140. Sim.
Então, a gente poderia dizer que o que o Max fala, piercing em dobro, está funcionando aí. Funciona super bem. Claro, tem que ser meio persuasivo, né? Mas funciona. Então, mas Tipo, o piercing em dobro, ele não é uma mágica. Você tá ligada? O piercing em dobro não é uma mágica. Ele é um método. O método aplicado funciona. funciona super bem. E os argumentos de persuasão estão no curso também. O Também. jeitinho. Com o que você aprende no OEP, você consegue pagar o próprio curso. Sim, e sobra. Valeu a pena entrar no OEP? Valeu muito a pena. Cara, é isso. Saí de um trampo que antes estava R$ 35 e ela atendia uma galera e não conseguia ainda se ter os resultados que ela queria e multiplicar isso. É disso que eu estou falando que é o OEP. Esse é o método. E foi o que a gente conversou ali que você viu. Não é uma mágica, é um método. O método aplicado é que funciona. Ontem eu te contei como foi meu começo, né? Que eu nem sabia o que era um workshop e eu cobrava R$ 8 por cliente. Eu já chegou uma época que eu fazia 30 piercings num dia. Mano, parece ótimo para quem está ainda no começo ou para quem não atende tantos clientes assim, mas quando a gente começa a ter noção do que está acontecendo, velho, 30 piercings num dia você não consegue ter qualidade. Você não consegue ter o tempo que você precisa para entregar toda a qualidade e responsabilidade que um piercing precisa. A mesma pessoa aplicar 30 piercings num dia em 30 clientes diferentes, não dá, velho. E eu falava que nessa época eu tava virando bicho. Saúde, amém. Eu falava que nessa época eu tava virando bicho. Eu me sentia um grampeador. Chegava o cliente aqui, não perguntava nome, não queria saber de nada, só vap, 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 vap. Um furo atrás do outro. E para quem consegue sentir isso, existe também uma troca de energia. Mas tem toda essa questão da qualidade do trabalho que eu percebi que a qualidade do meu trampo estava caindo. Era uma porcaria para mim. Qualidade de vida e qualidade de trabalho baixou muito. Hoje eu trabalho com uma agenda para cliente, 6 clientes no dia. Média de investimento desses clientes aí no dia, 250, 300, pode pôr uma média de R$ 300 aí por dia. Dá muito mais do que antes, que eu trabalhava com 30 pagando uma miséria. Se foi possível para mim, para os meus alunos, é possível para você também, brother. Max, o que é isso que você está falando que é possível? É possível para mim? É possível para você? É possível você chegar em tudo que você sonha através do seu trabalho. É possível você ter tudo que você sonha em dobro. Tem a minha aluna Raquel, vocês vão conhecê-la, conhecer a história dela aqui nessa maratona. Ela sonhava em melhorar, tirar pelo menos o salário do hospital para ela poder largar o hospital. Ela conseguiu dobrar isso. Tem a Karen, que acabou de dizer que de R$ 35 passou a 140. O Suzin, que cobrava R$ 20 por piercing, nunca tinha cliente. Depois que fez o app, passou a cobrar 120, ter cliente todo dia. A Rê, que queria sair da escola e viver de piercing, ela já conseguiu, ela se programou para ir largando os períodos, ela já conseguiu largar um período. Eu fico muito feliz de ter participado dessa história. Eu contei para você também sobre eu que queria um terreninho de 200 metros, consegui comprar um de 2.000, além de todas as coisas que já aconteceram. Qual que é o seu sonho? Não precisa responder isso por escrito, não. Mas qual que é o seu sonho? Pois eu te digo, velho, que você vai alcançar coisas muito maiores. Através do seu trabalho, através da sua disciplina, da sua dedicação, do seu investimento, dos seus estudos, você vai dobrar seus resultados. Mas talvez agora você não esteja satisfeito com eles. Durante bastante tempo,
eu errava tentando acertar. Velho, errava tentando acertar na maior das boas intenções. Ana Lúcia, tu consegue ganhar R$300 por dia? Não, não consigo. Eu não consigo ganhar. Só no dia do meu aniversário. Só no dia do meu aniversário que eu consigo ganhar alguma coisa. No resto do tempo eu preciso trampar, velho. Max, por que você está falando assim com ela? Porque é o seguinte, eu gosto de separar muito essas palavras. Ganhar e fazer. Não é sobre ganhar, é sobre fazer. Fazer a grana, fazer o faturamento, fazer o trampo. Eu tenho agenda para 6 clientes no dia. Em média, meus clientes investem aqui R$300. Max, todos os clientes investem 300? Não. Tem cliente que vem e investe 100, o outro investe 600, o outro investe 200. Na média, R$300. Isso chama ticket médio. Nós vamos falar sobre ticket médio. Talvez a gente fale hoje, mas nós com certeza vamos falar sobre isso na aula 4, certo? E eu estava falando para vocês que eu errava tentando acertar. Cara, na maior das boas intenções, tudo que eu ouvia dizer que era melhor para o meu trabalho, que era melhor para o piercing, eu tentava fazer. Só que eu pegava um conhecimento aqui, um sussurro de conhecimento aqui, outro sussurro de conhecimento aqui, outro aqui, nenhum conectava com o outro. E às vezes um ia contra o outro, provavelmente já passou por isso. Você ouve um cara falar uma coisa aqui, o outro falar uma coisa completamente contrária e fica perdido. Quando eu comecei a colocar minha cabeça dentro de workshops, essas lacunas foram se fechando, porque passou a ter um vislumbre de metodologia. Passou a ter um vislumbre de metodologia em que as peças se encaixavam. E aí eu sabia como ir de A a Z dentro daquele conhecimento sem me perder, porque eu pegava aqui, pegava ali, vinha para cá, vinha para cá, vinha para cá, vinha para cá. No desenho da Alice diz assim, para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. E era exatamente isso, eu não sabia para onde estava indo, ia pegando um pouquinho de cada coisa, tentando montar o meu boneco, e muitas vezes esse boneco virava um Frankenstein. E provavelmente você também possa estar cometendo agora alguns erros ou sentindo inseguranças que você não sabe de onde vem ou como resolver. E eu quero mostrar para você o depoimento da Kathleen. Kathleen, Isa, mostra para a gente o depoimento da Kathleen, por favor. Não, já tinha feito curso só de segurança e eu achei muito bom. Não imaginava que ia ter tanto conteúdo igual foi só o de segurança. E aí eu pensei, nossa, se só esse é assim, imagina o curso completo, né? Aí eu peguei, comprei e foi realmente o que eu imaginava, o que eu esperava. Assim, tinha muitas perfurações que eu fazia, mas não tinha tanta segurança. Às vezes não dava tanto certo, eu ficava um pouco tortinho ali, eu não entendia direito o que precisava, o que estava faltando ali para conseguir ficar perfeito. E aí depois eu consegui fazer muitas coisas mais legais. Precificação para mim foi muito bom também. E para mim todo o conteúdo foi maravilhoso, sobre granuloma também, sobre cicatrização. Você falou pra gente começar apresentando o maior preço, né? Que você conseguiria mostrar para ele que o trabalho não era tão caro assim. E eu ficava com medo de falar pro cliente. Depois que eu vi seu curso, meio que destravou isso também. E eu consegui vender mais, consegui melhorar meu desempenho, assim, em conversar com o cliente, porque eu tinha um pouco de vergonha de falar. Até, igual eu te falei, de cicatrização, de biossegurança, comecei a falar melhor também. Começaram a valorizar mais, pagar melhor. E, eu acho que melhorou bastante em todos os sentidos, assim. Valeu a pena entrar no app? Muito. Nossa. Cara, é isso. A gente se entregar pro conhecimento, se entregar para a melhora. E ontem eu conversei com você também, falei sobre desaprender para aprender. Quando a gente está na nossa melhor das boas intenções, boa noite pessoal que veio do Instagram. Quando a gente está na nossa melhor das boas intenções, nas nossas melhores intenções, às vezes a gente acha que está acertando e depois a gente descobre que existe uma forma nova
Ó, a Kathleen aí. Ô, Kathleen, ó, agora você tá aí, você pode dar seu depoimento, se você quiser, você pode mandar aí escrito. Ó, a Kathleen tá aí. Boa noite, Kathleen. Foi incrível sua evolução. E a gente precisa muitas vezes desaprender aquilo que a gente achava que era certo para voltar e aprender algo novo. Tem um depoimento sobre um Hulk, Isa. Coloca para a gente ver esse depoimento sobre desaprender para aprender. E eu achava que eu sabia fazer Hulk. E eu via aulas de ângulos e estruturas. Eu comecei a fazer uma avaliação no meu perfil com esses olhares de quem está dentro do web, e eu comecei a ver erros onde eu achava que não tinha erro. Eu achava que estava perfeito, porque não tá legal, tipo, preciso de um portfólio novo para botar, né, em prática esse conhecimento que eu tenho hoje. Que legal. Alguém perguntou assim, estou começando agora do zero, que dica você me daria? Para agora, eu vou te dar uma dica. Pega papel e caneta e anota as coisas que você achar que mais te chamarem a atenção. Para hoje, essa é a minha dica. Todo o restante que você anotar, que são as coisas que te chamarem a atenção, são as dicas que eu estou te entregando para todos os colegas. E aí, eu quero saber o seguinte, você está aqui para evoluir, senão você não estaria aqui numa terça-feira à noite, friozinho aqui, podia tomar uma sopinha, comer um cachorro quente, qualquer coisa. Você está aqui, você está buscando evoluir. Não precisa me responder isso, não quero expor vocês, mas assim, você realmente quer mudar sua vida a partir de hoje? Eu quero que você pense, por que você quer mudar? Você quer mudar por você? Quer mudar pelos seus filhos? Quer mudar pelas pessoas que você ama? Pela sua família? Você não quer mais depender de alguém mandando as suas próprias decisões? Quer mostrar talvez para você mesmo ou para alguém que não acreditou em você que você é capaz e que isso dá certo? Sim, deu certo para várias pessoas que você está vendo aqui, vai dar certo para você? Você quer mostrar isso para você ou para outra pessoa? Depois dessa maratona, você vai conseguir quebrar as correntes que te prendem nos seus resultados de hoje. A primeira coisa é deixar de lado as desculpinhas. E a gente vai conversar sobre elas. Mas esse é o momento de deixar de lado as desculpinhas e se lembrar por que você quer mudar, por que você quer evoluir. Max, por que você escolheu falar sobre esse tema de hoje? Durante muito tempo eu não conseguia alcançar os resultados que eu sonhava. Cara, muitas vezes eu não consegui nem sonhar. Quiçá alcançar os resultados. Durante muito tempo eu não consegui me sustentar com o piercing. Me sustentar, eu digo, me sustentar de verdade. Sustentar inclusive meus sonhos. Eu precisei descobrir aonde eu estava errando para poder solucionar isso. Se eu não sabia onde eu estava errando, logo me faltava conhecimento. Você já ouviu falar sobre... Deixa eu pegar minhas canetas novas aqui. Estou super orgulhoso de ter canetas novas. Você já ouviu falar que o conhecimento é O conhecimento, ele é como se fosse uma ilha. Aqui dentro estão as coisas que você sabe, certo? E a borda dessa ilha é a consciência das coisas que você não sabe. E todo o oceano em volta é o que você realmente não sabe. Quanto menor é o nosso conhecimento, menor a nossa consciência das coisas que a gente não sabe.
Conforme nós vamos aprendendo coisas novas, essa ilha vai crescendo e a gente vai ganhando espaço aqui fora, ou seja, a gente vai descobrindo que a gente não sabe mais coisa. Vai aprendendo mais um pouquinho, vai ganhando mais espaço aqui fora e tendo consciência de mais coisas que a gente não sabe. Então, quando eu comecei, eu estava tão perdido que eu precisei descobrir aonde que eu estava errando. E o pior, eu achava que eu estava acertando, achava que estava tudo certo, achava que eu estava... Aqui no Paraná, fala assim, você achava que estava com o Zap e o 7 Copa, né? Então, eu achava que eu estava acertando e que estava tudo certo. Depois que eu vi que muitos colegas viviam os mesmos problemas e tinham as mesmas causas, é que eu decidi fazer a aula de hoje. Para a gente tratar da raiz do problema, da raiz, não das folhas. A gente muitas vezes passa a vida inteira travando uma luta contra os galhos, sendo que o problema está na raiz da parada. Você já pensou que alguns colegas não têm clientes todos os dias? Talvez pode ser você. Ou tem pouquíssimos clientes, ou tem clientes que não valorizam o trabalho, que sempre estão pedindo desconto, ou que não ouvem, não cuidam como deveria da perfuração. Muitos colegas não têm lucro suficiente no final do mês nem para pagar as contas. A gente fez uma pesquisa entre os body piercers e percebemos que mais de 50% deles não tirava 2 salários mínimos por mês. Eu acho que, se não me engano, essa pesquisa ficou que mais de 50% da galera tirava até tipo R$1.800. Velho, se você hoje tem R$1.800, se você está tirando isso, ó, legal, que bom, te incentivo, continua no seu trabalho, continua trabalhando, continua lutando, você vai chegar lá. Mas assim, não se contente com isso, porque o nosso trabalho é de muita responsabilidade, de extrema responsabilidade. A gente lida no mercado de desejo, a gente lida no mercado de supérfluo, e nesse mercado rola mais grana do que R$1.800 por mês. Tem colegas que às vezes não têm segurança no próprio trampo e não tem segurança para falar com os clientes. E uma coisa que eu quero falar sobre segurança é que a segurança vem do conhecimento. Pô, por que muita gente se sente inseguro? Porque tem medo. Medo do quê? Pô, eu não sei. Ou medo que possa acontecer a coisa A, B ou C. Tá, vamos estudar a coisa A, B ou C e ver quais são suas causas e tentar solucionar essas causas. Para isso que serve uma coisa, por exemplo, chamada biossegurança. Isso com relação à saúde. Depois, fluxo de caixa, várias outras coisas que a gente pode ir aprendendo de acordo com os nossos medos. De acordo com os nossos... Eu poderia até dizer... Não poderia. De acordo com os nossos medos. Tem colegas que precisam trabalhar com coisas que não gostam para poder se sustentar e poder trabalhar do lado do piercing. Às vezes tem colegas que não têm argumentos ou coragem para mostrar para os seus clientes aquilo que sabem ou mostrar o seu trabalho. Sabe por que isso acontece? Hoje nós vamos fazer uma desconstrução, hoje a gente vai desconstruir esses problemas pelos quais eu passei e muitos colegas passaram. A primeira questão está ligada à mentalidade, que eu brinco, mentalidade de galinha. Não é para ser de mau gosto, nem ofensivo, mas mentalidade de galinha é o animal mesmo, sabe? Você já percebeu que a galinha,
ela é extremamente resistente e adaptável. Mano, se você jogar uma galinha para viver no condomínio de luxo, ela vive. Se jogar uma galinha para viver no lixão, ela vive. Galinha come qualquer coisa. Já passaram por poucas e boas. Tem alguns estudiosos que dizem que elas são... Tem alguns estudiosos que dizem que as galinhas são da época dos dinossauros. Ou seja, elas já passaram por poucas e boas nesse mundo. Um bicho resistente, o bicho dá ovo, dá carne, serve de pet, tem várias funções, super resistente, mas hoje em dia elas vivem confinadas. Pouco aproveita a vida. O dia a dia das galinhas se resume a comer, produzir ovos para os outros e servir de alimento para os outros. Lá em casa eu crio as galinhas lá, só que elas não têm essa vida confinada, elas têm espaço para comer, elas podem ciscar, a gente não pega ovo, deixa elas ter os pintinhos delas lá e vai criando e boa. É pet, né? Durante muito tempo eu me senti assim, cara, eu me senti como uma galinha. Eu já tinha aguentado poucas e boas da vida, mas ainda assim eu vivia num espaço muito pequeno, trabalhando e não usufruía daquilo que eu fazia. Eu não conseguia atingir o máximo do meu potencial. Eu vivia lá trabalhando para outras pessoas, que muitas vezes os ovos, quem aproveitava eram eles, e às vezes eu botava até uns ovinhos de ouro, igual na história do João e o pé de feijão, mas não era eu que comia, não era eu que aproveitava disso. E talvez hoje você se sinta assim. Mano, eu tenho certeza que para estar aqui nessa live, na sua vida você já passou por poucas e boas. Todo mundo tem história. Tenho certeza que para você escolher sua profissão, para você viver o que você quer viver, você já passou por poucas e boas. Mas você tem conseguido aproveitar, depois de tanta dedicação, de tanto esforço, você sabe que você vai precisar de fazer mais, com certeza você sabe disso, mas está conseguindo aproveitar? Vou te mostrar alguns erros comuns que eu e outras pessoas já cometemos. O primeiro erro ligado à mentalidade é achar que não é possível viver de piercing. Achar que não é possível ter sucesso com piercing. Achar que não é possível ter os resultados multiplicados com piercing. Véi, você já parou para pensar que tem gente que joga bola na cancha, na quadra de futebol e paga aluguel para jogar? E na sua cidade deve ter isso. Um lugar que você aluga para jogar bola. E tem gente que não vai pagar para jogar bola. Tem gente que vai ganhar para jogar bola e muitas vezes vai ganhar milhões para jogar bola. Tem pessoas que catam reciclável e não tiram pouca grana. E tem gente que foi trabalhando e conseguiu conquistar muita coisa. Tem o senhor Geraldo Rufino, a história dele é muito, muito interessante, que ele começou a vender recicláveis, aí bateu o caminhão, ele desmontou aquele caminhão, vendeu as peças, ele aprendeu a vender peça de caminhão e hoje tem uma empresa gigantesca de peças de caminhão. E no piercing também você sabe que tem pessoas, muitas vezes as pessoas não estão conquistando todos os seus sonhos e outras pessoas estão mais tranquilas, estão vivendo a realidade que gostariam. Então, eu quero te dizer que sim, é possível viver de piercing, é possível você alcançar seu sucesso com o piercing. Não é fácil, não é aquele esqueminha assim, um piercing custa R$5, uma agulha custa R$2, com R$7 você faz... Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se alguém tentou te vender assim, quando uma pessoa te oferece o caminho mais fácil, fique atento.
Às vezes a pessoa tá na maior pegada para fazer a parada, mas acredita assim, não é para mim. Não é para mim. Nossa, eu sou muito novo, ou eu sou muito velho, ou eu sou do interior, ou aqui na minha cidade. Vamos lá, velho, se você é muito novo, você tem uma coisa, tempo. Você tem tempo a seu favor. Se você já tem um pouco mais de idade, assim como eu e várias outras pessoas, nós temos experiência a nosso favor. Se na sua cidade não tem nenhum body piercer, você tem um mercado para explorar. Se na sua cidade tem vários body piercers, mano, se tem muita gente trabalhando com isso, quer dizer que deve ter cliente. Ah, Max, já passei da idade. Esquece isso, velho. Se for estudar, grandes empresas que começaram quando seus fundadores já tinham idade para isso, e muitas outras empresas começaram, não tem essa de não é para mim. Quem faz você acreditar que não é para você normalmente são duas coisas. Primeiro, pessoas que não viveram seus sonhos, que não conseguem viver seus sonhos e não querem que você viva, ou sua própria mente, dentro da nossa mente tem um carinha que ele fica falando pra gente assim, não vai dar certo, você não vai conseguir, não é para você, chamado ego. Muitas vezes o nosso ego nos sabota dizendo, não é para mim. Véi, você tá aqui, nós temos aqui 160, a Ira tá contando aí, 160 e tantas pessoas assistindo. Meu irmão, eu posso te falar, se você tá aqui nessa live, terça-feira, quase 9 da noite, é para você sim, só depende de você. Às vezes o pessoal acha que é questão de sorte, isso também está ligado à mentalidade. Quando eu comecei, eu vi que eu não estava tendo resultados e via outras pessoas tendo resultados. Via que eu estava cobrando R$8 e tinha gente cobrando 100. Eu podia pensar, eles têm sorte, eu não tenho sorte. Isso, bate na boca. Ao invés disso, eu resolvi buscar formas de melhorar o meu trabalho, melhorar os pontos em que eu tinha debilidades, descobrir quais eram esses pontos, me esforçar, investir, correr riscos, ouvir aquela vozinha que diz assim, cara, agora é sua oportunidade. Tem um cara que fala assim, sorte é o nome que todo preguiçoso dá ao esforço que ele não faz. Eu podia ter sido preguiçoso lá no começo e ter dito, o cara tem sorte, eu não tenho. Vou ficar aqui deitado eternamente em berço esplêndido, achando que eu estou certo, mas não estou tendo resultado. Se eu não estou tendo resultado, se eu quero chegar lá e eu não estou chegando, eu estou no caminho errado. Eu tenho que pedir informação, tenho que buscar algo que me conduza, tenho que buscar um caminho. Ainda ligado a esse assunto e a mentalidade, eu quero te falar sobre o maior erro que eu cometi na minha carreira. E olha que eu já passei por poucas e boas. Já tive que dar praticamente um carro num problema que aconteceu com piercing. Já tive que ir com o cliente, junto com o cliente ao médico para acompanhar situações. Já cometi vários erros. Comecei a trabalhar numa época que as coisas eram bem diferentes e que as coisas eram muito experimentais. E o maior erro que eu cometi na minha carreira não foi nenhuma dessas coisas. Não foi quando eu quebrei, perdi tudo, fiquei sem nada, dormindo lá no chão da casa da minha mãe. Não foi. O maior erro da minha carreira foi um dia que eu falei assim, eu já aprendi tudo que precisava sobre piercing. A partir de agora é mais do mesmo. A partir de agora é mais do mesmo. Eu achava que eu estava com o Zap 7 Copas. Chegava num curso, eu queria falar mais que o professor. Ou achava que o professor estava enrolando, sendo que ele estava entregando um conteúdo muito bom. Eu queria ser o professor. Que coisa horrível, né, cara? Mas eu fazia isso. Esse foi o maior erro que eu cometi, porque daí eu comecei a andar para trás.
E alguém ia lá e olhava o meu trampo, eu falava, caramba, tem muito que evoluir. Mas eu não conseguia ver isso. Isso está ligado à mentalidade e é um erro que você não pode cometer, achar que já sabe o suficiente. Outro erro que a gente não pode cometer ligado à mentalidade é dar carteirada. Dar carteirada. O que é dar carteirada, Max? Chegar no... Achar que só porque vem da profissão A, B ou C, só porque traz o conhecimento A, B ou C, que foi conquistado e é válido, e parabéns por você ter conquistado isso e eu ter conquistado isso, mas a gente achar que isso aqui, que a gente trouxe de outras profissões, nos sustenta em outro momento. Cara, as habilidades que nos trouxeram até aqui, muitas vezes não são as habilidades que vão nos levar além. Eu tenho uma aluna que ela é da área da saúde e ela disse, eu perguntei, cara, por que você resolveu fazer um curso de piercing comigo? Ela falou, por causa do diálogo sobre a área da saúde e também porque um professor me ensinou, aprenda com os técnicos, porque os técnicos sabem a técnica. Quando a gente vai aprender sobre piercing, é muito interessante que a gente aprenda com o body piercer, com a pessoa que está ali vivendo aquilo dia a dia, que está aprendendo, que está buscando soluções diretamente para o piercing no dia a dia, que são técnicas testadas, técnicas que já foram feitas. Max, existem outras áreas de perfuração que são aprendidas com outras pessoas? Legal, aquela é a vivência delas. Aquela é a vivência daquela pessoa. Mas muitas vezes uma perfuração de orelha, de umbigo, de sobrancelha, existem inúmeras formas de fazer. Então, e mais, Max, sou body piercer, aprendi com body piercer, não estou falando bem ou mal de pessoas que têm diferentes trajetórias. Eu vim do escritório de contabilidade e da área da teologia e vim buscar aprender piercing. E assim nós temos pessoas que vêm de diversas áreas. Eu acho que tudo precisa ser somado, e mesmo que eu já tenha aprendido com o professor A, eu quero aprender com o professor B, com o professor C, com o professor D, e continuar a minha evolução. Eu vi que o pessoal está preocupado com não vai dar tempo. É o seguinte, eu passei meses preparando essa maratona para vocês, eu vou fazer isso aqui tudo. Então vocês podem ficar tranquilos que eu vou entregar todo o conteúdo que eu tenho para hoje, tá bom? Pode ficar de boa. Meu compromisso com vocês é entregar todo esse conteúdo. Obrigado pela preocupação, mas eu vou estar aqui. Minha parte eu vou fazer. Não tem hora não, a hora aqui não bate não, body piercer. A gente fica até 3 horas da manhã estudando de boa. Quantas vezes já fiquei em workshop até altas horas? Lá em Rondônia, nós começamos a aula 9 horas da manhã, terminamos 3 da manhã. De boa, todo mundo estudando e aprendendo e todo mundo feliz. Tem um erro muito comum no piercing também, que eu já cometi lá no começo, que é o seguinte, querer ser o inteligentinho. Max, o que é querer ser o inteligentinho? Quando eu comecei, não tinha troca de conhecimento dessa forma. Não tinha troca de conhecimento dessa forma que nós temos hoje. Então, você via um piercing microdermal aqui na orelha da pessoa, aqui no rosto da pessoa, que fosse aqui, por exemplo, eu ia olhar do outro lado para saber por onde que ele saía. E muitas vezes eu via as duas bolinhas do piercing, uma em um lugar e outra no outro, e achava que tinha um ferro ali no meio. E tentava, sem passar pela vivência da pessoa, sem pegar a experiência com ela, sem pegar o conhecimento dela, sem saber o tanto que ela errou para acertar aquilo ali, tentava reproduzir. Isso é querer ser o inteligentinho. O cara que acha que é inteligente para acelerar as coisas, mas na verdade está andando para trás.
Eu cometi esse erro lá no começo, eu contei para vocês ontem. Na minha época, não tinha acesso ao conhecimento. Hoje, o desafio é outro. Hoje tem tanta coisa, tanto conhecimento rolando, que muitas vezes a gente não consegue separar o que é útil do que não é. O que está legal do que não está legal. O que está indo numa direção bacana e o que não está indo numa direção bacana. E nessa de ser inteligentinho, eu no começo me bati muito porque eu achava que eu podia viver só de conteúdo gratuito. Eu pego o que alguém falou aqui, pego o que alguém falou ali, pego o que alguém falou lá, e ia nessa. Só aqui. Max, tem problema absorver conteúdo gratuito? De forma alguma. Desde que você saiba que tem muito por trás disso. Tem muito. O que é o conteúdo gratuito? Você também entrega conteúdo para o seu cliente. Você mostra partes do que você faz. Mas você não tem tempo hábil, nem metodologia para aquele momento explicar absolutamente tudo para o cliente. Então, você mostra algumas partes para que o cliente decida se ele quer ou não. E assim funciona todo conteúdo gratuito. Você mostra algumas partes e as pessoas vão ver se elas querem aquilo ou não. E o conteúdo gratuito não é o todo. Não dá para a gente ficar esperando só cair do céu as coisas. Nós somos seres humanos, então a gente tem potencial para ir além. Mas para isso a gente tem que investir, se jogar, estudar, sair da zona de conforto. Um exemplo de um cliente inteligentinho. Ele vê um vídeo seu fazendo uma perfuração e vai tentar reproduzir aquela mesma perfuração sem saber tudo que está por trás. Sem saber que antes de você ter uma joia no seu estúdio, eu deixo essa joia aqui, chamo de joia amuleto, eu deixo essa joia aqui, para eu ficar... uma dica prática aí para o pessoal que gosta de prática, dica prática de piercing. Max, tem dificuldade de montar captive? Fácil, pega um captive grande, uma bolinha, e fica tentando, anda com ele no bolso, joia amuleto. Fica tentando montar, o dia inteiro. Quando você pegar a prática desse, você pega um menor, vai pegando cada vez menores, assim suas mãos vão ficar treinadas para você montar captive. Antes de você pegar uma joia, o cliente não sabe que você estudou sobre biomateriais, sobre as ligas de titânio, as ligações atômicas do titânio, do aço, do nióbio. Ele acha que é só comprar uma joia que é parecida com a sua e ter o mesmo resultado que você. Sobre mentalidade também, a gente tem que tomar cuidado com querer pagar mais barato nas coisas. Querer pagar mais barato. Tem que tomar muito cuidado com isso. Max, então quer dizer que eu tenho que ser um esbanjador e não posso economizar? Não, não é isso. Você me acompanha, você sabe que não é disso que eu estou falando. Eu não sou esbanjador. Mas quando a economia interfere na qualidade, isso é esbanjar. Mais do que você comprar uma coisa um pouco melhor, que vai te atender por mais tempo, que vai te dar qualidade. Muitos piercers falam assim, aqui na minha cidade o pessoal só quer coisa barata. Aqui na minha cidade o pessoal só quer coisa barata. Aqui na minha cidade o pessoal só quer coisa barata. Mas também tem muitos piercers que na hora de investir em um equipamento, investir em si mesmo, num curso, deixa passar a oportunidade. Quer o curso mais barato, quer só o que é de graça, se ilude achando que isso vai suprir a sua necessidade. Meu irmão, dica prática. Isso aqui é dica prática. Se você não investir em você, as outras pessoas não vão investir. Se você não confiar em você, tchau, Eliane! Vai com Deus! Se você não confiar em você, as outras pessoas não vão confiar em você. Se você não valorizar seu dia a dia, seu tempo, as pessoas não vão fazer isso por você. Invista em você, independente. Max, você está falando isso, você tem o app. Meu irmão, existe tanta gente boa, tanta gente boa.
Acontece muito, acontecia comigo, e eu vejo acontecer com bastante colega, de não se desenvolver pessoal e profissionalmente. Se você está jogando o jogo do piercing, ou se vai começar a jogar, não dá para parar. Tem aquela música do Engenheiros que fala assim, não vim até aqui para desistir agora. Aí tem os níveis do jogo. Tem aquele jogo de futebol que você coloca na frente da sua casa, dois chinelos, e vai chutar a bola no chinelo, uma bola dente de leite, aquela que você chuta ela assim, ela faz assim. Tem esse futebol e vai evoluindo, o jogo vai evoluindo. Mesma coisa o piercing, velho. Se você ainda não fez nenhum workshop, saiba que para você ter bons resultados, você vai precisar investir. Você vai precisar aprender novas formas de fazer e até novas formas de pensar, e é sobre isso que nós estamos falando nesse momento aqui, nós estamos falando sobre mentalidade. E se você for perceber, é uma metodologia, aula 1 se encaixa com a aula 2, e a aula 2 vai se encaixar com a aula 3, que vai ser a aula prática, que a gente vai mostrar técnicas. E assim, você tem que entender essas metodologias, e não só de uma maratona, mas também de um curso, para que você alcance novos resultados. Uma hora a gente tem que sair do jogo das crianças. Outro ponto ligado à mentalidade. Max, por que você falou de história e agora está falando de mentalidade antes de entrar em técnica? Eu acredito que a coragem, junto com o conhecimento, ela é nossa aliada. A coragem sem conhecimento, ela nos derruba. A coragem sem conhecimento, ela nos derruba. Por isso eu venho trazendo história para mostrar os erros que eu cometi, para que você não cometa. Mentalidade, para te mostrar a forma como eu pensava e vários outros colegas pensavam. E para que você veja se não tem nenhuma dessas programações aí na sua mente, consiga mudar essas programações, melhorar essas programações, para aí sim a gente falar da parte técnica. Uma outra coisa que acontece ligada à mentalidade é medo de ser criticado. Medo de ter que enfrentar alguma situação ou de não saber lidar com alguma situação. Quando eu fui abrir o OEP, era uma coisa relativamente nova para aquele grupo que eu estava inserido. E muita gente estranhou, na melhor das intenções, para aquelas pessoas. Todo ponto de vista é uma vista de um ponto. Do ponto de vista das pessoas, caíram regaçando. Alguns por conservadorismo. O piercing é ensinado de maneira hermética. E precisa ser feita uma síntese da antítese, da tese, do não sei o quê. Tem que ser feita uma exegese para haver uma apologética. Meu irmão, estou explicando para os caras aqui sobre galinha, os caras estão entendendo, cara. Outra vez, os caras falam medo de concorrência. Vai entrar mais gente no mercado. Se tiver esse curso, se tiver um curso assim, vai entrar mais gente no mercado. E eu respondi, brother, as pessoas já estão no mercado, só que muitas vezes elas não têm acesso ao conhecimento básico, ao conhecimento que dá base. Vocês que me acompanham na rede social, vocês estão ligados disso. Vocês viram lá o vídeo que eu postei hoje, perfurando com a agulha, mostrando uma coisa que a galera acha complexa. Pronto. 30 segundos. Claro que você precisa estudar o que está por trás daqueles 30 segundos. Mas em 30 segundos você conseguiu entender, ter uma noção dessa lógica. Hoje nós estamos com centenas de alunos formados lá no OEP, trabalhando melhor do que antes de fazer o OEP, dobrando o resultado, até ganhando prêmio em convenção.
Tem aluno meu promovendo convenção, sendo jurado de convenção. E você tem que saber, brother, quem se destaca, leva paulada. Quem bota... Minha mãe falava assim, quem bota a bunda na janela, não sei o que acontecia, mas eu sei que ela falava isso. A única forma de não enfrentar crítica é não fazer nada. Entenda uma coisa, você nunca vai ser criticado, uma crítica nociva, uma crítica mesquinha, por alguém que está fazendo mais do que você. Você nunca vai ser criticado, uma crítica nociva, uma crítica mesquinha, por pessoas que têm a mente de abundância. Normalmente as pessoas que vão te criticar, elas estão fazendo menos que você e elas se sentem afetadas. Afetar vem da palavra afeto. Só te afeta as coisas pelas quais você tem afeto. Então, quando as pessoas sabem que existe prosperidade, que existe abundância, que essa abundância, essa prosperidade, se você tiver, não quer dizer que eu não possa ter, elas não vão querer o seu. Cada um tem a sua parte. É aquele lance, um exemplo que eu gosto muito de comentar sobre ele, é o lance da pizza. Véi, deixa eu pegar uma caneta aqui. É o lance da pizza, mano. Você tem lá, esse aqui é o mercado, do piercing ou qualquer mercado que você faça parte. Esse aqui é o mercado. Cada um tem uma fatia de pizza. O pensamento antigo era que esse aqui é o pedaço do Max. Para o Max aumentar o pedaço dele, eu tinha que morder um pedaço dessa pessoa aqui, diminuir um pedaço dela, depois diminuir um pedaço dessa pessoa aqui, depois vir aqui, por aqui, e diminuir um pedaço de todo mundo para aumentar meu pedaço e ir esmagando as pessoas no mercado. Hoje em dia isso não funciona mais. Hoje em dia isso não funciona mais. Hoje em dia a melhor forma de nós aumentarmos o nosso pedaço da pizza é aumentar a pizza para todo mundo. Aumentar a pizza para todo mundo e cada um continua com a sua parcela. Mano, tem gente para fazer piercing. Quando aparece alguém com piercing na televisão, eu fico super contente porque eu sei que naquela semana eu vou fazer aquela perfuração. Apareceu um piercingzinho no menino aqui no Tragos, eu sei que aquela semana eu vou furar Tragos. Apareceu um piercingzinho da menina aqui no Concha, eu sei que aquela semana vai aparecer Concha pra caramba aqui no estúdio. E quanto mais nós evoluirmos, melhor para todos nós. Para mim é importante que a Tamara, a Júlia, a Josiane, a Kemily, a Renata, a Joselina, a Isabela, o Vitor, o Johnny, Milene, a Eliane, a Kemily, todos vocês evoluam. Porque vai que numa dessa, Joseína faz um piercing numa menina lá, a Marlúcia também, vai que faz um piercing numa menina lá, e essa menina vai lá no Big Brother, e todo mundo vem querer fazer esse piercing comigo. Então, para mim, quanto maior for a pizza, mais espaço tem para todo mundo. Mas, Max, eu não gosto de receber crítica. Brother, aprende uma coisa. O hater trabalha para você. O crítico, ele trabalha para você. Quando ele te critica numa coisa que você está errado, ele vai apontar uma coisa e dizer assim, cara, você está errando nesse ponto aqui. Aí você pergunta para ele, pô, o que pode dar errado e como que eu faço para melhorar? Aí você sabe se é uma crítica construtiva, ele vai te dizer o que pode dar errado e como que você pode melhorar. Ele te fez um favor. Qual que é a resposta para isso? Muito obrigado. Agora a pessoa vai te esculhambar lá na rede social, você postou uma foto de um trampo que você fez o seu melhor, o cara vai te esculhamba. Esculhamba. Não foi construtivo, né? Te magoou, é difícil ouvir essas coisas, mas assim, eu dou corda.
E vou contar para você por que eu dou corda. Existe uma coisa chamada engajamento. Um comentário é engajamento, um like ou um dislike é engajamento, um direct que a pessoa manda é um engajamento. E aqui vai outra dica prática. Quando for conversar com o cliente, termine sempre com uma pergunta, especialmente no direct do Instagram. Porque o Instagram pontua muito direct. O Instagram pontua muito direct. E quando você faz uma pergunta, o cara precisa te responder. E aí, conta mais um pontinho para sua conta lá. Então, se o cara começa a arregaçar, deixa arregaçar. Ele mostra quem ele é, você mostra quem você é. E vai ter gente para gostar de você e vai ter gente para gostar dele. Minha mãe dizia assim, uns gostam do zóio, outros gostam da remela. É isso. E esse é o último erro ligado à mentalidade que eu vou falar para você hoje. Insegurança para investir e empreender. Brother, a gente já está no jogo. Se a gente está aqui, a gente já está no jogo. Eu falei para você ontem, já vendi bolo na rua, já fiz rifa, já deixei de comprar coisa para mim, tudo para investir na profissão, já deixei de viajar, deixei de fazer várias coisas para investir nessa profissão. Sabe por quê? Porque para dar certo, eu tinha que confiar que ia dar certo. Porque o meu cliente, quando vem aqui no estúdio, ele precisa confiar que vai dar certo. E ele confia em mim. Se eu não estou confiando, eu vou passar que confiança para ele? E vou te contar uma coisa. Existe um barulhinho de fundo. Existe uma conversa que acontece quando ninguém está falando. Que é a energia. Ou, se você quiser chamar de outros nomes, comunicação não verbal, o nome que você quiser. Mas existe uma conversa rolando quando ninguém está falando nada. Um olhar, um gesto, e o cliente consegue perceber se você está confiando no seu taco ou não. Max, como é que eu faço para começar a confiar no meu taco? Adquira conhecimento. A gente trabalha, a gente é profissional liberal, a gente é prestador de serviço. A gente ganha em cima do que a gente faz com as nossas mãos e com a nossa mente. Tem um erro também bastante comum, que é investir em equipamento antes de investir em conhecimento. Agora eu já estou falando de investimento. Investir em equipamento antes de investir em conhecimento. Por que isso é um erro? Você já ouviu falar do golpe da autoclave? Existem 2 golpes de autoclave. Deixa eu só anotar aqui. Um dos golpes da autoclave é o mais comum, que é o cara te falar que está te vendendo uma autoclave e ele está te vendendo um outro aparelho, que não é uma autoclave. Quando a gente não tem conhecimento, a gente não sabe diferenciar um aparelho do outro. A gente não entende nem qual é a função desses aparelhos. Eles trabalham no microscópico. A gente não tem essa visão do microscópico. Acaba comprando gato por lebre. Esse é o golpe 1 da autoclave. Agora o golpe 2 da autoclave. Quando a gente não troca ideia com colegas, a gente pode comprar autoclave em empresas que têm o melhor preço do mundo, só que você nunca recebe. Quanta gente já caiu nesse golpe? Você vai lá, compra a autoclave, paga e não recebe. Simplesmente isso. Por quê? Podia ter conversado com os colegas dentro de um grupo de estudo, dentro do grupo secreto de alunos de algum curso. Não rolou. Quanta gente já perdeu grana com isso, cara? Continuando a falar sobre erros ligados à parte financeira. A parte financeira eu vou deixar mais para a nossa aula 4, mas existem erros de precificação. Se você não souber precificar, você pode estar trabalhando, ganhando menos do que você poderia, fazendo menos grana do que você poderia, ou até trabalhando com prejuízo. E o prejuízo a longo prazo, ele não é perceptível. Vou te dar um exemplo de prejuízo de longo prazo. Médio, longo prazo. Vou comprar as minhas joias no cartão.
comprar minhas joias no cartão, mas vou receber do meu cliente à vista e tô lá, comprando joia no cartão, dividido, recebendo à vista. E vivendo com esse dinheiro à vista, pagando só a parcelinha, daqui a pouco meu estoque acaba e o dinheiro que meus clientes me passaram acaba e eu fico com aquelas parcelas para pagar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ter um bom... Dentro de um workshop de piercing, acho que essa parte de financeira ela tem que ser explorada de maneira muito séria, muito direta. Tanto que a gente vai ter uma aula só para isso, mas eu quis citar para você essa questão. Vamos falar de erro de técnica agora? Erro de técnica. Achar que é só um furinho. Quando eu comecei, eu achava que era uma coisa simples. Pegava um álcool, limpava a pele do cliente e colocava o piercing. Depois eu descobri que atrás de cada pequena ação existiam detalhes cruciais. Por exemplo, esse negócio que eu chamava de limpar a pele se chama antisepsia. Para eu fazer uma antisepsia, eu preciso usar um produto antisséptico. Ah, já sei! Olha a besteira que eu fiz. Quem viu as fotos do meu estúdio ontem? Ô Isa, será que tem as fotos do estúdio fácil aí? Aquela que tem a bancada, eu quero mostrar uma coisa para o pessoal. É errado isso. Me responde aqui no nosso chat. A outra, Isa. Vai. A essa. Volta. A foto 3. Aí. Existe a possibilidade de dar um zoom nessa prateleirinha em cima ou não? Não, né? Foto 3. Pode deixar nela. Vocês estão vendo ali que em cima da prateleirinha tem 2 sabonetinhos antissépticos de marca que você deve conhecer? Pode tirar, Isa. Obrigado. Só para dar um susto na Isa isso. Tô brincando. Eu queria mostrar para você que eu cometi esse erro. Eu descobri que tinha uma palavra que falava antissepsia. E antisepsia precisa de antisséptico. Aí comprei, fui lá no mercado. Ô, mercado! Na vendinha do Joaquim aqui. Ô, Joaquim, vê para mim. Sabonete antisséptico. E aí, pessoal, sobre valor a gente vai falar na aula 4. Segura aqui que a gente está falando de antisepsia. E se eu não souber fazer antisepsia, meu piercing não tem valor. E comecei a usar esse produto. Qual que é o problema desse produto? Ele não foi desenvolvido para uso profissional. Dentro do estúdio, a gente precisa usar os insumos de uso profissional, uma vez que somos profissionais. São níveis diferentes de trabalho. Clorexidina 2% serve? Ah, velho, vou ter que entrar nesse assunto. Eu vou falar 5 minutos sobre antisepsia com vocês, depois vou sair desse assunto, porque a live de hoje não é sobre antisepsia, tá? Então, vou falar 5 minutos. Max, que antisséptico? Existem vários. Cara, existem vários, mas você vai ter que estudar o espectro de ação de cada um deles. Hoje, devido a esses estudos, eu prefiro usar clorexidina. Ok. A clorexidina ela tem várias graduações. O que são essas graduações? Os porcento dela. Vem 4%, 2%, 1%, 0,5%, 0,2%, 0,12%. Tem várias graduações aqui. E a clorexidina também tem várias apresentações. Clorexidina tem várias apresentações. Clorexidina degermante, clorexidina aquosa, clorexidina alcoólica. Então, é importante que a gente saiba em que momento usar cada graduação e cada apresentação e cada formulação. E o que eu gosto de fazer? Max, você usa a 2% degermante? Uso. Só que eu não uso só ela. Por quê?
Pensa que a clorexidina, eu estou improvisando aqui, se eu escapar em alguma coisa, eu não tinha separado material para esse tema, eu estou falando da minha cabeça, tá? Pensa que a clorexidina, esse nome degermante, ele também, em algumas embalagens de clorexidina, vem escrito tensoativo. O que é degermante ou tensoativo? Aqui está a superfície, a parede é a superfície e a minha mão é a sujidade, certo? A clorexidina, o degermante ou tensoativo, ele vai entrar assim, ó, hang loose, ele vai entrar aqui, vai segurar com uma mãozinha na superfície, com outra mãozinha na sujidade. Depois, vai precisar de fazer um enxágue. Assim como a gente lava um prato e depois precisa enxaguar, a gente tem que entender que o que limpa as coisas é a água. O que limpa um prato é a água. Ah, não é o detergente? Rapaz, se eu passar detergente no prato, eu não vou comer nele, ele ficou sujo. O que limpa é a água. O tensoativo, ele vai tirar aquela sujidade dali para ela poder ser enxaguada. Então, eu uso primeiro a clorexidina degermante 2%. Depois eu venho com outras combinações, isso dependendo do tipo de tecido que eu vou trabalhar. Clorexidina degermante 2%, é a que está no assunto agora, eu uso para pele íntegra. E aí, esse assunto se estende, eu disse que ia falar alguns minutos com vocês, é isso, tá? Só para não deixar o assunto aí em aberto. Eu não entendia que existiam detalhes por trás da perfuração. Eu achava que era só um furinho. E meu cliente também achava. Depois eu descobri que tinham detalhes cruciais, como esterilizar, por exemplo. Eu achava que era só colocar na autoclave. Ah, se eu tenho autoclave, tá tudo certo. Irmão, pessoal que tem bastante gente da área da saúde aí, vocês sabem disso, uma CME, a gente não tem CME dentro do estúdio, a gente tem sala de esterilização. CME é de outra galera, do pessoal da área da saúde. Mas usando como exemplo uma CME, Central de Material de Esterilização, ela começa desde a pré-limpeza, limpeza ou lavagem, limpeza mecanizada, enxágue, secagem, avaliação, armazenamento, embalagem, esterilização, armazenar. Cara, tem um rolê. E eu achava que era só pegava uma joia, comprei uma joia lá. Pegava a joia, botava no envelope, montada, e botava para esterilizar. Sem saber que eu precisava desmontar a minha joia para eu poder limpar dentro das coisas, limpar dentro dos canulados. Se você pegar uma joia, um alargador, se você tiver um alargador de aço aí que você nunca usou, pega ele, passa uma gaze na rosca, na parte da rosca, eu só sei essas palavras para usar, na parte macho da rosca, passa uma gaze, depois você pega na parte fêmea da rosca e passa uma gaze. Aí você manda foto desse alargador que veio da fábrica para mim. Era isso aí que eu esterilizava, eu não sabia. Eu tinha técnica de centavos. E por isso eu não tinha segurança. O que traz segurança é a técnica, o que traz segurança é o método. Tem um ditado que fala assim: confia no santo e não reza. No piercing tem muita gente procurando segurança em várias coisas. O nome tal, o líquido tal, até coisa proibida, coisa que a gente nem pode usar legalmente e não está confiando nos protocolos e nas técnicas. Ainda não parou para olhar o POP do estúdio, procedimento operacional padrão. Ainda não viu um MRP para o estúdio, manual de rotinas e procedimentos. Não, vou procurar segurança em outra coisa. Rapaz,
Se você não tiver técnica, metodologia para você trabalhar, muito dificilmente, se for cada dia de um jeito, do jeito da sua cabeça, ou se você não tiver um passo a passo para seguir, provavelmente você não vai se sentir seguro. A colega falou, é bom desenhar esse ciclo para o cliente saber que não é só um furinho. Deixa eu contar uma história. Uma vez chegou uma mãe e uma menina aqui no estúdio, bateu na porta, não tinha marcado horário. A gente pode entrar? Eu quero conhecer seu estúdio. Falei, pode entrar. Ah, você tem joias, você que perfura, aquela conversa querendo. Falei, vieram conhecer, né? Ah, você que perfura, você tem joias, você tem. Como é que você faz? Você faz esterilização? Eu falei, faço. Ela perguntou, com o quê? Eu falei, com autoclave. Ela perguntou, você faz o teste químico? Eu falei, teste químico e biológico. Porque só o teste químico não vai me assegurar que minha autoclave está de fato inativando micro-organismos. O teste químico, ele simula as condições de inativação do micro-organismo, mas o teste biológico é o micro-organismo de fato. E com ele eu sei se a autoclave está funcionando ou não. A mulher virou para a menina e falou, você vai fazer seu piercing aqui. Fiz um piercing, não perguntaram o preço, fiz um piercing super legal, até foi uma joia que eu gostava dela, e conversando com a mulher, ela me disse que ela trabalhava, que ela é não sei o que da faculdade da área da saúde ali, chefe não sei das quantas da área da saúde. Ela sabia do que ela estava falando. Ela estava querendo ver onde era o melhor lugar para ela fazer o piercing da filha dela. Sobre técnica, amanhã eu vou conversar com vocês uma aula totalmente prática e técnica, e depois eu vou trabalhar em cima do manual que eu uso, e depois vou disponibilizar esse manual para vocês lá no grupo, tá? Amanhã. A gente já falou sobre o lance de querer fazer as coisas baratas, e falou que muito barato muitas vezes pode interferir na qualidade. É muito comum a gente acabar descobrindo formas baratas de fazer as coisas, seja com insumos, seja com joalheria, seja com equipamentos, não querer investir nas coisas de alto padrão e acabar que essas coisas fazem a gente baixar o padrão do nosso trabalho. É difícil fazer uma comida boa com ingrediente ruim. É difícil fazer uma comida saudável com ingrediente estragado. O pessoal está perguntando qual é o grupo. É no grupo da maratona. Lá onde vocês se inscreveram, onde vocês pegaram o link aqui. Amanhã eu mando para vocês, depois da aula. Depois que eu usar o manual, eu vou mandar uma cópia para vocês. Vocês já estão no grupo. Pois é, responde o pessoal ali, fazendo favor, no WhatsApp, que eu falei um negócio que eles ficaram em dúvida. Vai vir alguém falando com vocês aí. Max Alves Piercing. Desde joias, pinças, equipamentos. Ah lá, parece que sou eu, mas não sou. Estou com a mão aqui. Alguém falou ali, o barato sai caro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Isa, não manda o link aí, não. Não mande o link aqui. Amanhã a gente manda no grupo depois da aula, tá bom? Amanhã a gente manda no grupo depois da aula, ou aqui depois da aula, mas vai ser depois da aula que a gente vai mandar para vocês. É assim, ao vivo é assim mesmo, a gente vai trocando ideia aqui, vai combinando as coisas. Às vezes eu faço as coisas sem nem avisar eles ficam correndo atrás, falando, Max, você tá doido, como é que você prometeu isso? Nós vamos ter que entregar agora. Eu vou contar um negócio para vocês. Joia barata, joia ruim, custa o mesmo preço de joia boa, sabia? Joia ruim custa o mesmo preço de joia boa.
Se você for ver o preço de uma joinha meia boca, chinfrim, de metal zoado, se você for ver o preço de uma joia zoada, de metal zoado, com pedrinha bonitinha ali, você vai acabar pagando o mesmo preço que uma joia de titânio, ou muito perto, só que com um detalhe. Joias de metal zoado, por exemplo, banhados, folhados, em algum momento eles vão acabar soltando aquele banho ali. E muitas dessas joias, grande parte delas, vai soltar na perfuração do seu cliente o metal que está dentro. Muitas dessas joias vão soltar o metal que está dentro. E às vezes elas vão acabar com a coisa que é mais valiosa no estúdio. A coisa mais valiosa no seu estúdio não é sua autoclave, não é a grana que você fez no mês, não é nada disso. A coisa mais valiosa de qualquer estúdio é uma coisinha super simples chamada cicatrização. Essa é a coisa mais valiosa do estúdio. A cicatrização dos seus clientes. Você fez uma perfuração do ponto A ao ponto B, formou uma pele, não é mais pele, formou um tecido cicatricial. Isso aqui tem que ser mantido intacto, porque é para chegar nisso aqui que a gente trabalha. Ai, Max, eu pensei que era para vender a joia. A gente não é joalheria. Nosso trabalho é fazer isso aqui, que é isso que vai gerar o que o colega falou ali, nossa reputação. Se aqui eu pego uma perfuração perfeita, Max, você não usa joia folhada e banhada nem em perfuração cicatrizada? Rapaz, eu pego uma perfuração perfeita, coloco lá uma joia folhada, uma joia zoada, ela solta essas lascas, aparece um metal pesado aqui embaixo, ferra a perfuração, eu estou ferrando o que eu tenho de mais valioso no meu estúdio. E daí, a joia que era para ser barata, ela acaba ficando caro. A joia que era ser barata, ela acaba ficando caro. Deixa eu só responder a isso aqui. A joia que era para ser barata, ela acaba ficando caro porque você tem que dar outra joia para o seu cliente e isso interfere na sua reputação. E é isso que eu estou falando sobre joia, vale para autoclave, vale para cuba de ultrassom, vale para agulha, vale para curso, vale para tudo. Outro erro muito comum, desconhecer anatomia. Aqui eu vou te dar uma sacada, presta atenção nessa sacada. Às vezes as pessoas, aqui nós estamos no YouTube aqui, se você pesquisar no YouTube, que agulha usar para furar a coisa tal, que agulha usar para furar nariz. Você vai achar 1 milhão de vídeos falando que agulha para furar nariz. Brother, não é assim que a banda toca, não é assim que a coisa funciona. Quem manda na joia é a anatomia, presta atenção. Falou de nariz, eu tenho que ver a anatomia e escolher que joia eu vou usar. A partir do momento que eu escolho a joia, essa joia vai pedir uma agulha. A partir do momento que eu escolho uma joia, essa joia vai pedir uma agulha. Se eu quero trabalhar com a joia de 1.2, eu tenho que usar a agulha ou catéter equivalente a 1.2. Não é agulha de furar isso ou agulha de furar aquilo. Porque se a gente fica nessa, usando essa agulha é para furar nariz. Aí chega essa joia e elas não se encaixam, não é assim que a coisa funciona. Então entenda isso, pega essa sacada. Quem manda na joia é a anatomia. E a joia pede a agulha. Anatomia, joia, agulha. É uma sequência.
Não é anatomia, a agulha, você procura a joia que se encaixa ali. Pessoal, depois eu posso fazer um momento de tirar dúvida com vocês, tá? E tem uma coisa que também pode acontecer no seu estúdio ligada a normativas, que é o seguinte: quando a gente não tem muita noção, não investe, não pega conhecimento a respeito de normativas, existem normativas para o estúdio. Existem regras que a gente tem que seguir, coisas que a gente pode fazer, coisas que a gente não pode fazer. A gente fica que não passa nem o Wi-Fi. A gente vive no limite. A todo momento, a gente está correndo risco de ser processado, de uma perfuração dar ruim, de gerar um trauma, uma infecção no cliente. Mesmo quando a gente trabalha de forma correta, isso pode acontecer. Imagina quando a gente fica dando sorte com o azar. Pode acontecer do nosso estúdio ser fechado, da gente levar multa. Imagina, mano, você tá aí trampando de boa, de repente bate uma vigilância aí na frente do seu estúdio e fecha o seu estúdio e mete um adesivo lacrado pela vigilância sanitária. Seus clientes batendo aí no outro dia, o povo passando, tirando foto. E os fofoqueiros, eles não postam foto não, eles mandam só nos grupos, tá? Mandando nos grupos, te queimando. Rapaz, não dá para trabalhar no limite. Somente conhecendo as normativas e as técnicas adequadas e as regras, né, é que nós podemos se precaver de muitos desses problemas. Eu falei sobre a visão do invisível, né? Um outro erro muito comum é a gente só conhecer aquilo que a gente vê. A gente trabalha com procedimento invasivo, procedimento de risco. Grande parte desses riscos são microscópicos. Ou seja, não dá para a gente ver a olho nu. Se a gente só for se importar com o que a gente vê, a gente pode estar sendo negligente. Era aquilo que eu estava falando, achar que só adianta colocar na autoclave sem fazer um reprocessamento adequado, sem fazer um monitoramento físico, químico e biológico dessa autoclave, além da sua manutenção preventiva. Max, o que é manutenção preventiva? De tempos em tempos, a gente precisa mandar nossa autoclave para assistência técnica, mesmo que ela não esteja com defeito. Sério? É, sério. Não fazer a manutenção preventiva na autoclave também pode ser um problema se a vigilância sanitária bate na nossa porta. Um outro erro muito comum ligado à nossa parte técnica são erros de movimento, erros de movimentação corporal mesmo. Fazer um piercing é quase uma dança. Fazer uma perfuração é quase uma dança. Os nossos movimentos, eles têm que ter sincronia com o cliente e com o ambiente, para que eu não venha a causar lesões desnecessárias nesse cliente, para que eu não venha trazer contaminações para o ambiente e essas contaminações virem para o cliente, evitar contaminação cruzada. O movimento do piercing, ele precisa ser quase uma dança. E aqui eu vou te dar um toque. Quer que o movimento do seu piercing seja quase como uma dança? Pega as suas apostilas, pega as suas aulas, assiste de novo as aulas se você tiver acesso a elas ainda, anota um passo a passo da perfuração. O cliente chegou para furar o nariz, vai para dentro da sala, pensa, o que você vai fazer? Olha a sua anotação, passo A, passo B, passo C de furar o nariz, separa aquele material, simula que você está fazendo aqueles movimentos, vê se você não esqueceu de alguma coisa. Isso vai te trazer bastante segurança e vai te ajudar, principalmente em perfurações que você ainda não tem tanto domínio ou que não se sente tão à vontade para fazer. Max, fiz essa dança e esqueci que eu tinha que colocar uma agulha em cima da bancada e já estou de luva estéreo. Tira a luva. Tira a luva estéreo. Pague por isso. Jogue isso como investimento em conhecimento. Melhor forma de fazer, melhor forma de aprender.
de vez em quando a gente tem que sentir no bolso. Então, pague por essa luva. Ah, Max, mas o estúdio é meu, eu não pago. Pega o seu dinheirinho da sua carteira, o preço da luva, coloca dentro do caixa do estúdio, só para você sentir que você está pagando pelo seu aprendizado. Isso vai te fazer aprender muito. Então, ó, aqui te dei 2 dicas. Primeiro, ensaie as perfurações. Segundo, pague para aprender. Não ter consciência de biossegurança e consciência corporal pode te levar a contaminar seu procedimento. Vem com a mão, pega onde não devia. Quer um pote de alguma coisa, tá de luva, vai lá, pega o pote. Cara, você contaminou esse pote, contaminou sua luva. Se você relar no procedimento, contaminou o procedimento. Se no próximo cliente você relar nesse pote e relar no cliente, você contaminou seu cliente número 2 com as contaminações que você levou do cliente número 1. Você está atendendo o João. Você vai e pega na sua garrafinha, rela no João. Já contaminou o João. E a garrafinha ficou com a contaminação do João. Você vai atender o José, você pega na garrafa e pega no José, a contaminação do João estava aqui, você levou para o João. Contaminação. Isso é contaminação ou infecção cruzada. Colocar algo no lugar errado, colocar sua mão na bancada, esbarrar na bancada estéreo. Se você quiser aprender mais sobre isso, sobre bancada, amanhã eu vou te dar uma aula prática sobre montagem de bancada, um passo a passo sobre montagem de bancada. Eu errei muito por não saber dessas coisas que eu te falei hoje. E tanto é que essa questão de consciência corporal, ela vem e eu te entrego a aula de consciência corporal. Muitos dos meus alunos chegaram no OEP sem saber que esses problemas existiam. Você viu aí os depoimentos das colegas, uma tinha insegurança, a outra achava que estava legal a forma que ela perfurava e descobriu que existiam formas melhores. Se essa aula aqui te deixou incomodado, imagina você pegar tudo dentro de uma metodologia. A maratona é para te apresentar soluções, mas às vezes você não sabe que os problemas existem e por isso eu tô te mostrando essas questões, sabe? E amanhã a gente vai falar sobre solução prática e te mostrar uma aula na prática. E na aula 4 nós vamos falar sobre vendas. E agora eu vou abrir 1 minutinho para responder as perguntas que vocês mandarem a partir de agora. Enquanto isso eu vou beber uma água, vou tirar alguns minutos para responder algumas perguntas que eu ver aqui. Tem que ser pergunta direta e não pergunta o que eu acho sobre nananã. Que eu não tenho que achar. Sobre o Rios do Bisel, é só para agulha americana ou também para catéter comum? Na legenda dele está falado sobre isso. Você usa aço PVD para atualização? Não qualquer aço e não qualquer PVD. Mas aqui no estúdio o pessoal já tem preferido titânio. Eles foram aprendendo e não querem nem saber. Como faz a marcação correta? Depende do local, depende da anatomia. Para isso você tem que pegar uma aula